Elon Musk quebrou o silêncio sobre Jesus Cristo, mas o que sua ex-babá falou deixou todos chocados. Elon Musk é um empresário e visionário tecnológico que é conhecido por seus avanços no campo da tecnologia e inovação. Embora ele não seja amplamente associado com a religião, Musk se descreve como um agnóstico, o que significa que ele não afirma a existência ou inexistência de Deus. Suas crenças espirituais são muitas vezes mantidas em segredo, o que torna suas declarações ainda mais significativas. Elon Musk também já falou sobre a importância da moralidade e da ética na vida humana, sugerindo que esses valores podem ter uma base religiosa ou espiritual. Ele já afirmou que acredita em algo maior do que nós mesmos, mas que ainda está em busca de respostas sobre o que isso significa. Porém, apesar de suas afirmações sobre religião, vocês devem saber que Elon Musk também é alvo de muitos teóricos da conspiração, que afirmam que ele é o anticristo e outras coisas do tipo. Um vídeo recente postado pela ex-babá de Elon Musk tem gerado repercussão na internet e aumentou ainda mais a polêmica sobre o assunto. Isso porque ela relata em detalhes que Musk, quando criança, teve envolvimento com coisas perturbadoras, como a abertura de um portal para o que, nas palavras dela, era um inferno. Ela também falou que ele tinha amigos estranhos, e também sobre ele ser ou não anticristo. Mas o que Elon Musk tem a dizer sobre suas crenças? Será que ele é um anticristo? E o que sua ex-babá acabou de expor que fez todos ficarem assustados? Vem comigo, que no vídeo de hoje vamos te contar tudo. Então fica comigo até o final do vídeo. Seja bem-vindo ao canal Elon Musk Brasil. Meu nome é Diogo, e se você gosta de conteúdos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de começarmos, para você que gosta de tecnologia e qualidade assim como nós, vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Cloud Importados, e utilizando o cupom ELONBRASIL10 você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. A religião é um conjunto de crenças e práticas que envolvem a relação entre seres humanos e o sagrado ou divino. E o cristianismo é uma das principais religiões do mundo, que tem como base a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Os cristãos seguem as doutrinas da Bíblia e se reúnem em igrejas para adorar a Deus e compartilhar a sua fé. Em uma entrevista, perguntaram se Elon Musk poderia fazer uma oração rápida e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, como se isso fosse tudo o que precisasse para ir para o céu. Aparentemente, Elon Musk ficou atordoado por alguns segundos durante a entrevista, mas depois respondeu que concorda com os princípios defendidos por Jesus e que existe muita sabedoria em seus ensinamentos. We're wondering if you could do us a quick solid and accept Jesus as your Lord and Savior. On the show. Personal Lord and Savior, it's a quick prayer. I mean, let's just say, like, I agree with the principles that Jesus advocated, and that there's great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. Como podemos ver, embora Musk concorde com os ensinamentos, ele ainda se abstém de se chamar de cristão. Quando foi perguntado se havia a existência de uma inteligência superior arquitetando a espécie humana, Elon respondeu que achava que provavelmente não, pois isso implicaria em perguntar a origem dessa inteligência. Mas ele acredita que pode ser explicado com fundamentos. Elon Musk é CEO de grandes empresas bem-sucedidas, em áreas altamente competitivas. Portanto, é seguro dizer que ele fala logicamente. Mas pessoas religiosas, incluindo os cristãos, podem rejeitar suas ideias. Musk foi convidado para responder 10 perguntas, incluindo se ele é calvinista ou arminiano. Para quem não sabe, no arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa. Já o calvinismo entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva. Depois de pesquisar a história protestante, ele disse que seu coração é a favor do livre-arbítrio. Em uma palestra de 100
100 minutos em Austin, Texas, abordando tópicos como ciência, política, cultura popular, física, foguetes reutilizáveis e o futuro de um planeta próximo a um sol em expansão. Elon também compartilhou sua história de viagem da África do Sul para os Estados Unidos e sua carreira como codificador de computadores. Posteriormente, o anfitrião perguntou a Elon Musk se ele acredita em Deus. Musk respondeu que acha que o universo precisa explicar melhor essa questão, rejeitando a existência de Deus e vendo o universo de uma perspectiva científica e baseada em dados. No entanto, Musk já reconheceu ter acreditado em Deus quando jovem. Ele frequentou uma escola judaica e anglicana na infância, mas não acredita nas histórias religiosas como verdade. Ele acredita em alguns princípios da religião, como perdoar e amar o próximo. Ele acredita que essas ideias são importantes em um mundo onde prevalecem o caos e o egoísmo. Embora Musk compartilhe algumas ideias elevadas das religiões, ele não é religioso e não acredita em uma divindade. Musk tem uma ligação leve com a religião, e suas ações às vezes mostram influência dos ensinamentos básicos do cristianismo. Ele já contou que orou pela missão bem-sucedida da cápsula Dragon, no Golfo do México. Musk declara que não é muito religioso, mas achou que a missão foi algo positivo para o mundo. Ele continuou dizendo que esses são momentos difíceis, e a missão é uma coisa boa para todos, independentemente de onde você more na Terra. A ascensão de Elon Musk tem sido um assunto importante de discussão, ainda mais pelo seu nome. O nome Elon tem origem hebraica e é usado como nome masculino para meninos hebreus. Também pode ser usado como sobrenome judeu. Em alguns grupos étnicos africanos, é usado como nome feminino, com o significado religioso de Deus te ama. O nome é tirado do Antigo Testamento da Bíblia. Devido ao aumento na popularidade de Elon Musk, houve um aumento no uso do nome nos Estados Unidos. Embora o nome tenha origem hebraica, isso não significa que Elon Musk se considere judeu. Elon Musk já visitou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na cidade de Israel. Ele também levou sua família para lugares judaicos históricos, mas o objetivo principal da viagem era negócios, com o futuro da Tesla no Oriente Médio como foco. Embora ele não seja judeu ou aparentemente cristão, ele está buscando compreender o propósito da vida humana. Ele já afirmou que sua motivação é compreender o universo e expandir a consciência para entender melhor a natureza. Não importa o que se pense sobre suas visões religiosas, ele encontrará as respostas que procura. Porém, uma mensagem de sua ex-babá pode gerar controvérsias nesse assunto. Shalom é uma mulher de 55 anos de idade, nascida em São Francisco. Quando era jovem, foi contratada por uma família que consistia em 3 gerações: um garoto, a mãe dele e o avô. Eles eram brancos como Shalom, mas haviam chegado da África. Alguma coisa sombria tinha acontecido quando o garoto era pequeno, algo que nunca havia sido dito. Essa é a foto de Shalom na época do ocorrido. Shalom fez um vídeo contando toda a história, e ela menciona que certo dia estava sozinha vigiando o garoto. Ela era alguns anos mais velha que ele, nascida em 1965. Ela enfatiza que ele era pequeno, como uma criança de 4 anos, mas ele deveria ter 8 anos ou mais. O garoto a chamou em seu quarto e disse: "Venha brincar com os meus amigos." Shalom foi até a porta do quarto dele. Estava escuro lá dentro, e ele havia colocado alguns artefatos antigos de sua mãe sobre a cama. Algo estava acontecendo, e havia vento, energia e faíscas. Em seguida, o garoto começou a pular para cima e para baixo como uma criança. E então, segundo a babá, ele começou a ser levantado. Um buraco se abriu acima de sua cama, onde ele havia montado toda a estrutura, e Shalom podia ver outro mundo. O garoto estava sendo levantado e ela agarrou seu braço, mas foi levantada junto e ambos foram sugados para dentro. Shalom parecia estar em um abismo. Não havia fundo, estava escuro, mas ao mesmo tempo estava brilhando, e havia algumas criaturas lá que eram enormes, e elas eram assustadoras com caras viscosas. Eles estavam de pé, até que uma criatura dessas agarrou Shalom pelo pescoço. Ela ficou assustada, e ao olhar para o lado, o garoto estava feliz. E Shalom diz o seguinte sobre esse relato: "Ele estava feliz, e essa coisa me agarrou pelo pescoço e ia me consumir. E eu gritei por Jesus. Eu gritei: 'Jesus, me salve!' E tudo desapareceu." Em seguida, após esse ocorrido, os dois voltaram, caíram e rolaram na cama e foram parar na sala de estar. Eu estava tonta depois do que tinha acabado de acontecer e me agarrei ao tapete. Segundo a ex-babá, o garoto olhou para ela, se aproximou e perguntou por que ela não gostava dos seus amigos. Depois daquele dia,
Shalom conta sobre esse garoto e as coisas sombrias que ele fez. Ela diz que ele tinha tentado sacrificá-la para os seus amigos, e que ele havia aberto um portal para o que parecia ser o inferno quando ele era uma criança. Um tempo depois, Shalom perguntou à sua mãe do círculo cristão se o garoto era o anticristo. Ela respondeu que não, mas que ele iria apresentar a marca, e quando isso acontecesse, o anticristo iria subir ao palco. Shalom menciona que o nome do garoto que ela cuidava era El Elyon, que em hebraico significa Deus Altíssimo. Esse nome está em Gênesis e é um dos nomes secretos de Deus. Em outro vídeo postado posteriormente, Shalom diz o seguinte: agora estamos aqui, 40 anos depois, esse mesmo garoto virou a estrela mundial e o rei do mundo, mas para mim, Jesus Cristo é o rei do meu coração. E depois completa: o nome do menino era El Elyon, mas ele mudou de nome ao longo do tempo. Eu vejo esse homem em todos os lugares e o mundo o adora, mas para mim, ele é o rei da Babilônia. O garoto cresceu e hoje é conhecido mundialmente por Elon Musk. Vale a pena lembrar que não estamos afirmando que o relato da ex-babá é verdadeiro. Estamos apenas trazendo a informação para vocês. Pode ser que ela apenas queira chamar a atenção das pessoas, mas o relato tá aí. Cabe a você acreditar ou não. Caso tenha interesse em assistir o relato de Shalom, vou deixar o link do vídeo na descrição. E se vocês quiserem um vídeo completo só sobre esse assunto, deixe nos comentários e um like no vídeo. Até a próxima!